abrir ali também, que eu abro aqui com vocês, pessoal do TikTok, e abro ali também no Instagram. Simbora. Bom dia, maravilhosos. Tô abrindo aqui outra live porque acredito que a outra caiu, mas hoje é dia 4 de novembro de 2025, é a nossa live de número 24, tá? Me fala se caiu aqui também no TikTok. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Simbora, minha gente. Parece que a internet tá bem estável. Mas enfim, toda hora ali. Jesus. E aqui? Será que vocês estão me vendo? Conta pra mim. Tá tranquilo aqui? Eu acho que eu não tô conseguindo. Ah, voltou. Oh, Glória, voltou. Ainda bem que voltou. Vocês ficaram bem quietinhos aí, não estava entrando mais ninguém. Eu falei, caiu a internet. Aqui também no Instagram também tinha caído, aí voltou agora. Então tá bom, voltou, né? Ótimo, que bom. Olha, hoje dia 4 de novembro, já acho que é a terceira vez que eu falo isso. Hoje dia 4 de novembro, porque a live caiu umas 2 vezes. 4 de novembro de 2025 é a nossa live de número 24 do livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza. Nós vamos dar sequência hoje, tá? É o capítulo que a gente começou. Bom dia, Eliana, seja bem-vinda. Preparados? Preparados? Pega aí seu café, pega seu chá, não sei o que você está tomando nesse horário. E pega seu livro, se você tiver. Se não tiver, também não tem problema, dá para acompanhar aqui perfeitamente, tá? Mas se tiver, melhor ainda. Tenta, minha gente, nos próximos cafés, nas próximas edições, o próximo livro, a gente já chegou na metade desse, né? E o próximo livro, ele já está meio que escolhido. Tá tudo encaminhando. As coisas que eu tô lendo aqui é porque, assim, o que acontece? Os livros do Café com Gleice eu escolho muito de forma... como é que eu posso dizer? É muito instintivo, assim, né? Um livro, ele sempre leva o outro. Então, assim, como aqui tá falando muito das questões das emoções, então o próximo livro do café já tá quase meio que... Tem outros livros que eu gostaria de ler aqui com vocês, depois desse. Mas tem um que tá mais ressoando, sabe? Então, assim, eu acho que esse vai dar mais certo para dar continuidade, para dar sequência, que é o nosso assunto e os nossos conteúdos aqui, entende? Depois eu mostro para vocês qual que é o livro. Então, faça o possível para adquirir o livro na próxima edição, para você ler aqui junto com a gente, tá? É muito mais gostoso, porque aí você pega no livro, você tem um livro físico, e aí você pode marcar, você pode riscar, você pode escrever no seu livro. É diferente, né? Quando a gente tem um livro físico. Ah, Gleice, pode ser Kindle? Pode ser da forma que você achar melhor. Eu gosto de livro físico, né? Então, vocês que sabem a forma que vocês vão adquirir aí o livro de vocês, tá? Simbora, presta atenção aqui, tá? Lembrando, minha gente, que o Café com Gleice, não só eu leio, não só eu comento também, como vocês também, tá? A participação de vocês aqui é muito importante. Não se acanhe em trazer a contribuição de vocês, tá? Eu gosto dessa troca aqui de energia. E no final da live eu sempre leio o chamado de Jesus para vocês, com uma mensagem para levar o nosso dia. Faço uma meditação junto com vocês, tá? Vamos lá? Crescemos para sermos materialistas. Olha isso, presta atenção. Ou seja, consumidos habitualmente por pensamentos sobre coisas do mundo externo,
Nossa identidade fica acondicionada em nosso corpo. Somos absorvidos pelo mundo exterior, pois é nele que as substâncias químicas nos obrigam a prestar atenção. Coisas que possuímos, pessoas que conhecemos, locais onde devemos ir, problemas que enfrentamos, cortes de cabelo que detestamos, parte do nosso corpo, nosso peso, nossa aparência em comparação com outras pessoas, quanto tempo nós temos ou não. Você entende o cenário? E lembramos que somos baseados primeiramente no que sabemos e nas coisas que fazemos. Olha isso. Viver na sobrevivência obriga-nos a focar 0,0001% e não nos 99,9999% da realidade. A maioria de nós adota a noção tradicional de si como alguém, entre aspas, mas quem realmente somos não tem nada a ver com os três grandes. Quem são os três grandes? O ambiente. Eu vou deixar vocês falarem, tá? Não vou falar não, deixar vocês responderem aqui. Coloca aqui para mim quais são os três grandes. Deixa eu ver se vocês estão afiados aqui no nosso estudo e na nossa leitura. A maioria de nós adota a noção tradicional de si como alguém. Mas quem realmente somos não tem nada a ver com os três grandes. Quem somos é uma consciência conectada a um campo de inteligência quântica. Olha isso. Quando nos tornamos esse alguém, esse eu materialmente físico, vivendo na sobrevivência, esquecemos quem realmente nós somos. Olha isso. Que é o que acontece com a esmagadora maioria das pessoas. A esmagadora maioria das pessoas vivem no material. Então é por isso que sofrem tanto, é por isso que as pessoas sofrem tanto. Quando nos tornamos esse alguém, esse eu materialmente físico, vivendo na sobrevivência, nós esquecemos quem realmente somos. Ficamos desconectados e nos sentimos separados do campo universal da inteligência. Quanto mais vivemos impactados pelos hormônios do estresse, mais essa corrida química se torna nossa identidade. Se nos consideramos unicamente seres físicos, e é o que a gente aprende durante toda a nossa vida, o que a gente aprende? Volta lá na escola, quando você era criança. O que nos foi ensinado toda a nossa vida é que nós somos seres unicamente a perceber somente com nossos sentidos físicos. Quanto mais usamos nossos sentidos para definir nossa realidade, mais permitimos que nossos sentidos determinem nossa realidade. Escorregamos para o modelo de pensamento newtoniano, que nos prende à tentativa de prever o futuro com base em alguma experiência passada. Lembre-se, o modelo newtoniano da realidade se resume a prever resultados. Tentamos controlar nossa realidade em vez de nos rendermos a algo maior. Então, nós, como seres humanos, como seres físicos, nós passamos o dia inteiro querendo controlar as coisas. Aí a gente passa raiva, aí a gente passa estresse, aí a gente se frustra. Porque a gente quer controlar as coisas. Entende? E nós buscamos cada vez mais coisas, pessoas. Porque nós vivemos nesse mundo. O mundo é o que é. Foi isso que nós aprendemos, entende? É verdade, a nossa essência é o espírito. Quando nos esquecemos disso, vem insegurança e doenças. Exatamente. É exatamente isso que o Joe Dispenza traz nesse livro.
Nossa essência é o espírito. Quando nós nos esquecemos disso, aí vem o medo, vem a insegurança, a frustração, a raiva. Aí tudo isso desencadeia o quê? As doenças. Porque a maioria das doenças, elas são causadas realmente por questões mentais mesmo, entende? Então, assim, as raivas que a gente passa, as preocupações que a gente passa durante o dia, tudo isso vai desencadear no corpo físico. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos justamente estudando cada coisa. Nós já passamos pelo ambiente, nós já passamos pelo corpo, nós já passamos pelo tempo, e agora nós estamos no capítulo que fala sobre sobrevivência versus criação. Ou seja, sobrevivência versus criação. Entende? E aí ele diz aqui, olha só. Tentamos controlar nossa realidade em vez de nos rendermos a algo maior. Tudo o que fazemos é tentar sobreviver. Não é isso que a gente faz o dia todo? Tudo que a gente faz durante o dia é tentar sobreviver. Se o modelo quântico da realidade, no fim das contas, define todas as coisas como energia, olha isso, eu vou até repetir. Se o modelo quântico da realidade, no fim das contas, define todas as coisas como energia, por que nós experimentamos mais como seres físicos do que como seres energéticos? Porque tudo é energia. Tudo é energia. Poderíamos dizer que as emoções orientadas pela sobrevivência, que no caso as emoções são energia em movimento, são emoções de baixa frequência ou baixa energia. Elas vibram a um comprimento de onda mais lento e, portanto, aterram-nos no físico. Ficamos mais densos, mais pesados e mais corpóreos, pois essa energia nos faz vibrar mais lentamente. O corpo, quase que literalmente, fica composto de mais massa e menos energia, mais matéria e menos mente. E aí ele vai trazer aqui emoções de sobrevivência versus emoções elevadas. Vocês já ouviram falar na tabela de Hawking? A tabela de Hawking é a tabela que ela mede o nível das nossas emoções, né? Da nossa vibração. A nossa vibração. E aí ele trouxe aqui, mas não tem como eu mostrar para vocês. Mas depois eu vou postar nos stories, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Ele traz, na verdade, ele não traz a tabela de Hawking, mas depois vocês pesquisam sobre isso. Ele traz, na verdade, um desenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. São as ondas, tá vendo? Ondas, presta atenção nessas ondas aqui. O que acontece? As ondas de frequência mais alta no topo vibram mais rapidamente, portanto, estão mais próximas à taxa vibratória da energia e menos da matéria. Então, aqui em cima, o nível mais elevado, as emoções mais elevadas, é amor. Né? Então, o amor, ele está aqui no topo, ou seja, aí o amor, ele vibra assim, né? Ele não vibra dessa forma. Ele vibra como se fosse... o topo, né, da vibração. Então, ela vibra assim. Ela não vibra dessa forma. Quanto mais vibra dessa forma assim, a vibração é mais baixa. Entende? Então, amor aqui em cima, aí vem ira, ódio, julgamento, culpa, vergonha, medo e dúvida, avidez e repetição. A vibração mais baixa que a gente pode vibrar você está ali preso na culpa. Ele diz aqui, olha só, movendo-se para baixo na escala, você pode ver que quanto mais lento o comprimento de onda, mais materializada a energia se torna. Consequentemente, as emoções de sobrevivência nos aterram para sermos mais como matéria e menos como energia. Emoções como raiva, ódio, sofrimento, vergonha, culpa, julgamento e luxúria fazem-nos sentir mais físicos, tudo isso.
Por isso que a gente sofre tanto na nossa vida. Entende? Pois são de uma frequência mais lenta e mais parecida com a de objetos físicos. No entanto, as emoções mais elevadas, como amor, alegria e gratidão, têm frequências mais altas. Como resultado, são mais energia e menos matéria física. Olha, a Eliana comentou, é como se fosse uma regra da vida, né? Nascer, crescer, trabalhar, conquistar coisas e morrer. E nesse meio tempo de conquistar coisas, as pessoas passam pela vida acreditando ter vida. Exato! É isso. É dessa forma. E a gente acha que é assim. Porque nós aprendemos dessa forma. Tem algumas pessoas que vai despertar? Tem. Tem outras pessoas que vão passar por essa vida dessa forma, vão morrer dessa forma. Entende? Se você se enraizar no corpo, vai ficar muito... você vai passar por essa vida, vai ser babado, viu? Vai ser babado. De certo modo, podemos liberar a energia do corpo quando o corpo tornou-se a mente para o campo quântico. À medida que nossas emoções ficam mais elevadas, naturalmente ascenderemos a um nível de consciência mais alto, próximo a quem? A fonte, a Deus, ao Criador. E nos sentiremos mais conectados à inteligência universal. Quando a resposta ao estresse é ativada, e aí a gente vai aqui passar para um subcapítulo do livro, que é viciado em ser alguém. Quando a resposta ao estresse é ativada, seja em resposta a uma ameaça real ou imaginária, uma cascata poderosa de substâncias químicas flui rapidamente para o nosso sistema e nos dá um forte solavanco de energia, entre aspas, despertando momentaneamente nosso corpo e partes do cérebro para dirigir toda a nossa atenção aos três grandes. E mais uma vez, quem são os três grandes? Quero ver se vocês estão afiados. Comenta aqui para mim, deixa aqui nos comentários, tá? Quem são os três grandes? Isso é muito viciante, pois como tomar como tomar um expresso triplo. Ficamos ligados por alguns instantes. Com o tempo, ficamos inconscientemente viciados em nossos problemas, nossas circunstâncias desfavoráveis, os nossos relacionamentos insalubres. Mantemos essas situações em nossa vida para alimentar nosso vício nas emoções de sobrevivência, de modo que possamos lembrar quem pensamos que somos como alguém. Simplesmente adoramos o fluxo de energia que obtemos de nossos problemas. Por que alguém que está num relacionamento tóxico, num relacionamento doentio, abusivo, ela não consegue ou ele não consegue sair disso? Por que não consegue sair? Mesmo com toda aquela situação desconfortável, mesmo com toda aquela situação ruim, sentimentos ruins, sensação ruim, briga, discussões, raiva, um faz uma coisa para desagradar o outro faz outra coisa para desagradar o outro. Briga o tempo todo. Por que as pessoas não conseguem sair dessa situação? Porque ainda não despertaram. As pessoas que vivem nessa situação não despertaram ainda. Elas estão vivendo na matéria. Elas se conhecem somente como físico, como um ser humano físico. Porque ela aceita migalhas. Porque ela aceita viver no mundo de sobrevivência. Porque ela aceita todo tipo de coisa ruim que aconteça com ela. Porque ela acha que aquilo ali é o normal da vida. Ela acha que aquilo ali é o normal.
Se todo mundo vive assim, se a maioria dos relacionamentos é assim, a minha referência de relacionamentos é essa, não tem problema nenhum eu ficar aqui, nesse cantinho aqui, desconfortável, vivendo com uma pessoa que só me faz mal. Ou que eu também faço mal a outra pessoa e vice-versa. E aí vira um jogo de disputa, vira uma briga. Por que as pessoas não conseguem sair dessa situação? Ele explica aqui tudo isso. Porque nós ficamos inconscientemente, é a palavra-chave, inconscientemente viciados em nossos problemas. Nós ficamos inconscientemente viciados em nossas circunstâncias desfavoráveis. Nós ficamos inconscientemente viciados em nossos relacionamentos doentios, insalubres. Mantemos essas situações em nossa vida para alimentar nosso vício nas emoções de sobrevivência, de modo que possamos lembrar quem pensamos que somos como um alguém. Simplesmente adoramos o fluxo de energia que obtemos de nossos problemas. Gleice, como assim? Como assim? Como assim ficar viciado em coisas ruins? E a gente fica. A gente fica. Além disso, também associamos esse pico emocional a cada pessoa, coisa, local, experiência, conhecidos e familiares de nosso mundo exterior. Ficamos viciados nesses elementos em nosso ambiente também. Adotamos nosso ambiente como nossa identidade. Nós adotamos nosso ambiente como nossa identidade. Se todo mundo ali naquele ambiente faz uma coisa, consequentemente, você vai fazer a mesma coisa. Se você concorda que podemos estimular a resposta ao estresse simplesmente pela força do pensamento, então é razoável supor que podemos obter o mesmo fluxo de substâncias químicas viciantes do estresse, como se estivéssemos sendo perseguidos por um predador. Em consequência, ficamos viciados em nossos próprios pensamentos. Eles começam a nos oferecer um pico de adrenalina inconsciente e concluímos que é muito duro pensar diferente. Pensar maior do que nos sentimos. E aí, quando uma pessoa ela é viciada em algo, ela sempre busca aquilo ali, sempre. Ela sempre busca aquilo. E aí, quando ela não consegue, vem as dores da abstinência. A mesma coisa acontece com os nossos pensamentos negativos. A mesma coisa acontece. E uma série de subvocalizações nos incitarão a não mudar. Desse modo, permanecemos acorrentados à nossa realidade familiar. E é isso que acontece, né? Às vezes, a gente fica preso a nossa realidade familiar. Então, assim, se eu nasci nesse ambiente, se eu nasci com essa família, eu tenho que ser como eles, eu tenho que ser da mesma forma. Você se sente até culpado se você fazer diferente. Se você fizer diferente, você se sente culpado, você pensa, meu Deus, por que eu sou assim, tão diferente de todo mundo? Aí você começa a se questionar. Deve ter alguma coisa de errado comigo, não tem condições. Assim, nossos pensamentos e sentimentos, que são predominantemente autolimitantes, prendem-nos a todos os problemas, condições, agentes estressantes e más escolhas que inicialmente produziram o efeito de lutar ou fugir. As pessoas que elas vivem humano físico, ela acha normal, é como se ela não ficar estressada, como
como se não ficar preocupada, como se não ficar corrida no dia a dia. As pessoas, elas se sentem culpadas por às vezes, simplesmente relaxar durante o dia. As pessoas não conseguem relaxar, não conseguem descansar, não conseguem parar. É por isso que hoje em dia você não vê ninguém lendo mais praticamente assim, assim fora de casa, né? Hoje em dia as pessoas leem em casa, parece que você está fazendo algo de errado. Né? Eu sei porque eu vivo nesse contexto. Então, assim, as pessoas, elas não têm coragem. Eu, por exemplo, eu saio para ler em qualquer lugar que me der na telha, eu vou ler. Na pracinha, eu vou ler no Rio, eu vou ler em qualquer lugar que eu quiser. Eu não tenho vergonha. As pessoas têm vergonha de ler na frente das pessoas. Pegar um livro para ler. Deixa eu sentar aqui numa praça, pegar meu livrinho e ler aqui. Hoje em dia é muito raro fazer isso, sabe por quê? Porque elas acham que estão fazendo algo de errado e a qualquer momento vai vir um policial e vai falar: ei, você está lendo, não pode ler, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, você tem que viver uma vida corrida, corre para você buscar as coisas que você tem que buscar. Olha, sabe? É por isso que as pessoas leem em casa escondido. Você acha que as pessoas não leem? As pessoas acham que a leitura está acabando. A leitura não está acabando não, gente. Inteligência é o novo luxo. As pessoas hoje não querem mais pegar um livro para ler. Por quê? Porque elas acham que estão fazendo algo de errado. Na consciência delas ali, inconscientemente na verdade, elas acham que elas vão perder tempo, que elas estão perdendo tempo. E na verdade, quando a gente pega um livro desse para ler, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos ganhando tempo, nós estamos ganhando vida. Nós estamos obtendo sabedoria. Nós estamos obtendo conhecimento. Um conhecimento que a maioria das pessoas não tem. Porque nem todo mundo tem paciência para pegar um livro desse para ler. Por quê? Porque estão viciadas no celular, estão viciadas na rede social, viciadas nos vídeos curtos, viciadas em olhar a vida das pessoas, viciadas a se comparar com as outras pessoas. Deixa eu ver o que fulano está fazendo aqui. Então foca na sua vida. Foca na sua vida, foca em se desenvolver. E se desenvolver não é tanto físico. É importante assim, a gente desenvolver no campo físico, mas muito mais importante é que a gente se desenvolva no campo mental, no campo espiritual. Entende? É verdade, quem lê viaja no universo e tranquiliza a mente. Principalmente para as pessoas que têm uma mente agitada. Aí a pessoa ela tem a mente agitada, aí o que ela vai fazer? Aí ela pega o celular e começa a rolar o feed. Aí a mente vai ficar mais agitada ainda. Temos que ter cuidado com o objeto do desejo e os pensamentos. Trocar a negatividade pela positividade. Exato. É um desafio muito grande. Trocar a negatividade pela positividade é um trabalho diário que a gente tem que fazer. Cuidar da nossa energia é um trabalho diário. Não é fazer hoje, não é cuidar da energia hoje e amanhã não. Cuidei hoje, amanhã eu já não cuido. Entende? É diário, são todos os dias. Todos os dias. Deixa eu ver o que você... Olha, a Lu entrou aqui. Bom dia, Lu, maravilhosa. Seja bem-vinda. Deixa eu só finalizar aqui, que já tá dando nosso horário. Vou só finalizar esse aqui para eu ler o chamado de Jesus pra gente, tá? Começar o dia bem.
Mantemos todos esses estímulos negativos à nossa volta para que possamos produzir a resposta ao estresse, pois esse vício reforça a noção de quem somos, servindo apenas para reafirmar nossa identidade pessoal. Colocando de forma simples, a maioria das pessoas é viciada em problemas e condições de vida que produzem estresse. Não importa se estamos em um emprego ruim ou um relacionamento ruim, mantemos nossos problemas por perto porque ajudam a reforçar quem somos como um alguém. Alimentam nossos vícios em emoções de baixa frequência. Isso é muito forte, gente. Muito forte. O mais nocivo de tudo é que vivemos com medo de que, caso esses problemas fossem extirpados, ou seja, caso sumisse tudo, não saberíamos o que pensar e como sentir e não atingiríamos a experiência do fluxo de energia que nos faz lembrar quem realmente nós somos. Para a maioria de nós, Deus proíbe que não sejamos um alguém. Então, nessa obsessão de sermos alguém, a gente busca viver no mundo material. E só no mundo material. Não há problema nenhum viver no mundo material. Mas tem que ter um equilíbrio. Quão horroroso seria se um ninguém não ter... Quão horroroso seria ser um ninguém, ou seja, não ter uma identidade. Como seria ruim? Isso aqui ele está trazendo de forma... irônica, né? Quão horroroso seria ser um ninguém, entre aspas, ou seja, não ter uma identidade. Eu vou até repetir isso aqui para a gente finalizar. Colocando de forma simples, a maioria das pessoas é viciada em problemas e condições de vida que produzem estresse. Eu sei que é difícil escutar isso. É duro ouvir isso, mas é a realidade. Não importa se estamos em um emprego ruim ou um relacionamento ruim, mantemos nossos problemas por perto, porque ajudam a reforçar quem somos como um alguém, alimentam nossos vícios em emoções de baixa frequência. Então, quem seria você sem os seus problemas? Quem seria você sem esse relacionamento tóxico? Quem seria você sem as suas brigas com a sua mãe? Quem seria você? Entende? Então é por ódio, sofrimento, vergonha, culpa, julgamento. Tá travando hoje, né, Lu? É verdade, eu percebi isso agora. Percebi. Verdade. Eu vi que ficou muito parado assim, muito... Nossa. Olha, Vamos parar agora para cuidar da pessoa mais importante. Quem é a pessoa mais importante? Você, claro, né? Então, vamos parar aí um pouquinho. Ainda dá tempo a gente fazer aqui uma respiração consciente, que a gente esquece de fazer a gente esquece de fazer essa respiração consciente. Feche seus olhos, coloque em um lugar confortável, feche seus olhos, inspira profundamente. Nós vamos fazer isso por 3 vezes. Puxa o ar e solta. Isso vai liberar as tensões, meu povo. Mais uma vez. E solta. Inspira profundamente. E gentilmente coloca uma intenção para o seu dia. Coloca uma intenção para o seu dia e solta. 4 de novembro. Caminhe pacificamente comigo hoje. Você está se perguntando como vai lidar com tudo o que espera de você. Então, saiba que deve atravessar esse dia como qualquer outro. Um passo de cada vez. Em vez de planejar como fará isso ou aquilo, mantenha sua mente na minha presença e concentre-se em dar o próximo passo. Quanto mais complicado for o seu dia, maior será a minha ajuda. Tempos difíceis o despertam
e o fazem ter consciência da necessidade de estar ao meu lado. Quando você não souber o que fazer, espere até que eu lhe abra o caminho. Acredito que sei o que estou fazendo e esteja preparado para seguir minhas instruções. Eu lhe darei força e lhe darei a bênção da paz. Eu sempre falo, a maioria dos... Claro que a gente tem problema, todo mundo tem problema. O problema é a gente ficar viciado nesses problemas. O problema é esse. Então, quando a gente está muito preocupado com alguma coisa, que a gente não consegue resolver, e a gente só preocupa, eu sempre falo que tem problemas, e às vezes a gente preocupa com coisa que nem vai acontecer. Nem vai acontecer. É coisa da nossa cabeça. Coisa da nossa cabeça. Tem problemas que eles se resolvem sozinhos. Eu já fiz várias vezes esse teste na minha vida. Várias vezes. Faz um teste na sua vida para você ver. Tem problemas que eles se resolvem sozinhos, mas é porque a gente gosta de, às vezes, ficar remoendo ou batendo boca com alguém, e ficar falando, e ficar reclamando, e ficar remoendo aquilo ali. E aí gera briga com família, gera briga com um amigo, com um conhecido, com um chefe, sei lá. Tem coisas que se resolvem sozinho se você deixar pra lá. Se você soltar. Entende? Começou a preocupar demais, vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Daqui a pouco você vai perceber que esse problema ele se resolveu sozinho. Sozinho entre aspas, né? Sozinho entre aspas. Sozinho é modo de falar. Porque a gente sabe realmente quem é que coloca a mão em todas essas coisas. Hoje a internet ela tá bem estável, eu acho que caiu várias vezes aqui, mas deu para finalizar aqui, né, minha gente? Então, amanhã estarei aqui novamente, 6h40 da manhã, para ler junto com vocês, aprender, na verdade, que nós estamos fazendo aqui é muito mais do que leitura, vocês já perceberam isso, né? Não é só leitura que a gente faz aqui. Vou até marcar para eu não esquecer que eu parei aqui nessa parte. E amanhã a gente vai falar sobre o eu egoísta. Essa parte aqui, olha só. Estamos nessa página 131. Se você tiver o livro, melhor ainda. E aí você acompanha aqui com a gente. Tá bom? Olha, devemos ocupar a mente com coisas importantes. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Eu amei a companhia de vocês aqui, como sempre, todos os dias, 6h40 da manhã. Essa live de hoje provavelmente não vai ficar gravada no feed, tá? Vou ver aqui como que tá, porque teve várias, caiu aqui várias vezes, mas eu vou dar uma olhada. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.